Ai, esses apresentadores de TV despreparados, né? É incrível como é difícil ler uma pauta antes de iniciar o programa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre o Luciano Huck, porque talvez vocês até tenham ficado sabendo, talvez não, mas no último programa dele, ele teve um convidado ali que era um homem trans. Foi no quadro Quem Quer Ser um Milionário, e foi um rapaz lá que é um homem trans querendo se tornar um milionário. Aí esse homem trans disse ali, né, falou um pouco sobre a história dele e tudo mais, e foi participar do quadro. Só que nisso, né, nessa conversa que tem com o Luciano Huck, o Luciano Huck cometeu duas gafes. E são gafes que, na verdade, são muito comuns de pessoas cisgênero cometerem. Né? Então, enfim, eu não tô aqui com esse vídeo querendo dizer que o Luciano Huck seja transfóbico, porque eu realmente não acredito que ele seja transfóbico. O Luciano Huck tem alguns problemas, né? Principalmente quando a gente fala de questões ambientais, né? Então, enfim, o maior problema do Luciano Huck é na pauta ambiental, até porque, né? Quem é que constrói uma mansão em uma área de reserva ambiental? Luciano Huck. Mas em questão de identidade de gênero, em pautas LGBTs, eu acho que o Luciano Huck não é preconceituoso, né? Eu acho que ele não tem esse tipo de problema de ser LGBTfóbico. Pelo menos eu, aqui, não tenho conhecimento de alguma fala dele, de algum posicionamento que ele já tenha tido, que tenha sido de fato LGBTfóbico. Mas ele cometeu essas duas gafes ali no programa dele, que foram, a primeira, se referir ao garoto trans, querendo dizer que ele tinha uma orientação trans, né, falando que o menino tinha uma orientação trans, então ele confundiu ali orientação sexual com identidade de gênero. E ele também disse que ele tinha um irmão que também era gay, sendo que o rapaz em nenhum momento disse que se tratava de um homem trans gay. Ele disse apenas que ele era um homem trans, inclusive uma ex-namorada dele estava ali no programa também para ajudá-lo. Então, gay ele não era, né? No mínimo ele era bissexual, mas gay ele não era, então não tinha nada a ver essa comparação que o Luciano Huck quis trazer. Mas enfim, quando ele falou desse irmão gay dele, ele disse que esse irmão ensina muito pra eles. Então eu acho que o Luciano Huck não tá aprendendo tanto quanto deveria. Mas vamos falar primeiro da questão da orientação trans. Primeiro que são coisas distintas, né? Orientação sexual e identidade de gênero. A orientação sexual é por quem você se atrai, qual é o gênero das pessoas por quem você se atrai. Identidade de gênero é o gênero com o qual você se identifica, né? Sua auto-identificação de gênero. E esse é um erro muito comum que acontece dentro da cisgeneridade. Muito comum mesmo, assim. Constantemente pessoas cisgênero fazem essa confusão. Então é uma confusão, assim, que não tem nem como rechaçar tanto o Luciano Huck, a não ser pelo fato dele ser um apresentador de TV, por ele saber que ele ia receber um homem trans e ele ter tido que ter lido ali a pauta antes, né? Então, como ele não leu a pauta antes, como ele não deu uma mínima estudada, então a gente pode criticá-lo sim. Mas esse é um erro muito comum de se acontecer. Só que são coisas muito distintas. Quem você sente atração é uma coisa. Quem você é outra coisa. Não necessariamente essas coisas vão estar interligadas. Então, são coisas que não tem nem como você colocar na mesma caixa quando você para pensar de uma forma mais lógica quanto aquilo. Por exemplo, o que torna um homem ser um homem é o fato dele se identificar enquanto um homem, e não o fato dele sentir atração físico-sexual por mulheres. Não é isso que faz de um homem ser um homem, tanto que existem muitos homens gays, né? Existem muitos homens bissexuais, existem muitos homens de outras orientações sexuais que vão além da orientação sexual hétero, né? Então, não tem como fazer essa confusão quando você para pensar um pouco na lógica das coisas. Você percebe que são coisas realmente distintas. Não precisa nem conviver com uma pessoa trans para você conseguir perceber que são coisas distintas. Então, falta aí um pouco de olhar crítico do Luciano Huck a respeito dessas coisas, eu diria, né? Porque se ele tivesse um olhar um pouco mais crítico, ele iria ver um pouco a lógica por trás da palavra orientação sexual, né? Que, inclusive, vamos aqui abrir um disclaimer. A palavra orientação sexual, ela já está sendo revista também, porque
muitas pessoas têm dito, né, que ninguém é orientado a nada, né? Pessoas gays têm dito, em nenhum momento eu fui orientado a ser gay, em nenhum momento eu fui orientado a ser lésbica, em nenhum momento eu fui orientado a ser bissexual. Então, essa palavra orientação sexual, eu não sei por quanto tempo ela ainda vai continuar em uso, né? Eu acho que ela ainda tem aí alguns bons anos aí de existência, mas eu acho que no futuro ela vai acabar caindo, né? As pessoas vão... Elas têm começado a dizer condição sexual, né? Mas que também não é muito legal. Então eu não sei, em algum momento vão achar uma palavra para substituir orientação sexual, né? Porque as coisas vão escalonando. Antes falavam em opção sexual, que era ainda... Que aí sim era extremamente problemático, né? Porque ninguém opta por nada. Ninguém opta por ser gay, lésbico ou bi, né? Ninguém optaria por isso, tá? Porque é uma vida com muitos preconceitos ali sendo vividos, então não é uma opção. Mas também orientação, ninguém é orientado, então eu também não sei por quanto tempo essa palavra vai existir. Condição, não sei também se é a melhor das palavras, mas parece ser um pouco melhor do que orientação, enfim. Essas coisas estão evoluindo, não sei onde vai parar, mas no momento orientação sexual é usado para dizer, para falar do que as pessoas se atraem, né? De por quem elas se atraem. E pronto. Tem nada a ver com a identidade de gênero. E essa é uma confusão muito comum, mas muito básica, que se o Luciano Huck tivesse tido o cuidado de ler um pouco sobre transgeneridade, já que ele iria receber um homem trans no programa dele, ele teria ficado assim, sabendo, ele não teria cometido essa gafe. Agora vamos falar da outra gafe, que aí também junta com essa confusão do Luciano Huck, né? Essa confusão da orientação. Porque é quando ele diz que ele tem um parente gay, e ele usa essa frase para poder fazer um link com o homem trans que tá ali no programa dele, ele tá colocando mais ainda tudo na mesma coisa, na mesma caixa, né? Ele tá colocando ali as coisas em pé de igualdade, e não são pé de igualdade, né? Como eu acabei de dizer, são coisas muito distintas mesmo. As opressões que o homem gay sofre são muito diferentes das opressões que o homem trans sofre. São muito diferentes. E mais uma vez, você não precisa conviver com o homem trans, com uma pessoa trans, para poder perceber isso. Ainda mais naquela situação específica, que tinha uma ex-namorada do garoto ali, né? Tinha uma ex-namorada dele ali, vivendo naquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente, para poder ajudá-lo. Aí que não tem como mesmo você colocar as duas coisas na mesma caixinha. A não ser que o Luciano Huck tenha visto o homem trans como uma mulher lésbica, né? Porque aí teria como ele colocar na mesma caixinha, mas aí sim ele estaria sendo preconceituoso. Coisa que eu realmente acredito que não seja o caso dele. Acredito que o caso dele seja só mesmo uma ignorância. Não acho que ele seja transfóbico. Mas se ele tiver visto aquele homem trans como uma mulher lésbica, aí é preconceito, aí é transfobia, aí, né, aí não tem como defender. E o que eu tenho pra falar para pessoas cisgênero a respeito dessas gafes do Luciano Huck é... Gente, vocês não precisam ser grandes conhecedoras e conhecedores das pessoas trans. Vocês não precisam ser umas pessoas assim, especialistas em identidade de gênero, em transgeneridade. Não precisa. Basta ter um pouco de olhar crítico que vocês vão entender que orientação sexual não seria a palavra correta e que vocês também conseguem entender que não dá pra comparar uma pessoa que é gay com uma pessoa que é trans. São coisas distintas. A não ser que essa pessoa trans também seja gay, aí tudo bem, né? Poderia até conversar ali, mas não são a mesma coisa. Ser trans e ser gay são muito diferentes. E é muito curioso que isso é tão comum que muitas vezes já aconteceu comigo, das pessoas cisgênero virem conversar comigo, né? Depois que eu iniciei minha transição de gênero, das pessoas virem conversar comigo falando que elas tinham um parente ou que era gay, ou uma parente que era lésbica, ou que era bi, pra poder fazer um link com a minha transgeneridade. E tudo bem, a gente tá tudo na mesma sigla, né? A gente tá tudo ali dentro do LGBTQIA+. Mas são distintos, são coisas muito distintas. Só que parece que as pessoas cis não param pra pensar muito a respeito disso, né? Parece que tudo que foge da cisgeneridade, né? Tudo que foge da cis-heterogeneridade é igual. Essa é a impressão que dá, que pra maioria das pessoas cisgênero, né? Para as pessoas cisgênero que seguem muito
essa cis heteronorma, para elas tudo que foge disso, tudo que não é cis hétero é a mesma coisa, né? E vem daquele entendimento que as pessoas tinham há alguns anos atrás, e que tem muita gente que ainda leva esse entendimento mesmo para hoje, mesmo para 2021, de que a pessoa trans é só uma pessoa em um estágio avançado de homossexualidade ou de lesbianidade, né? Algo que não faz o menor sentido, mas que por muito tempo já foi entendido dessa forma, né? Que eu, Samantha aqui, né, que sou uma mulher trans, seria um estágio avançado de homossexualidade. Algo que não faz o menor sentido, até porque tem muitas mulheres trans que são lésbicas, tem muitos homens trans que são gays, e tem pessoas trans que são bissexuais também. E isso porque gênero e sexualidade são coisas distintas. Totalmente distintas. Então, eu espero que depois disso, que depois desse caso, o Luciano Huck tenha aprendido um pouco mais, né? Tenha aprendido mais sobre a sigla LGBT, mais sobre o que significa orientação sexual e identidade de gênero, e do quanto essas coisas são totalmente distintas. Espero que ele tenha aprendido mais agora do que ele aprendeu esse tempo inteiro, convivendo ali com um homem gay, né? Que ele disse que tanto ensinou a ele, mas parece que não ensinou tanto assim. Mas enfim, eu quero muito saber o que você pensa disso tudo, então comenta aí embaixo o que você acha dessas duas gafes que o Luciano Huck cometeu ali no programa dele. Então comenta aí o que você pensa. E também não esquece de deixar aquele like caso você tenha gostado do vídeo, porque isso ajuda muito a disseminar o meu trabalho pelo YouTube. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais! Nossa, a gente tá atacando.